A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que seja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Pegue a sua xícara de café e a sua Bíblia, porque você está no café com a palavra. Amados, nós vimos aí no último devocional o nosso irmão presbítero Diego falando muito sobre a descida do Espírito Santo, sobre a vida de Pedro e como esses discípulos foram transformados com a promessa que o Senhor Jesus havia feito a eles. Hoje nós queremos continuar falando em como isso se tornou prático, real e ativo na vida dos discípulos e como Jesus deseja que isso seja uma realidade na nossa vida, na vida da igreja ainda hoje. E o nosso texto para meditação se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 e o verso de número 5 e 6. E a palavra do Senhor nos diz assim: E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e anda. Bom, nós temos aqui uma passagem maravilhosa e que a maioria de nós já conhece, já está familiarizado, já tem aí uma certa particularidade com esse texto. E ele mostra que depois dos discípulos receberem o Espírito Santo, batizarem muitas pessoas e a igreja em Jerusalém começar a crescer de uma forma extraordinária, nós vamos ver que esses discípulos eles não param de congregar. Eles não param de frequentar os templos e, muito pelo contrário, também não param de orar. A oração é extremamente necessária para a vida da igreja. E eles tinham o costume de orar às 3 horas da tarde. E estava subindo Pedro e João ao templo para poderem clamar ao Senhor. Lá no templo eles encontraram na escadaria, junto à porta, chamada Formosa, um homem coxo, né? E esse homem, ele estava todos os dias naquele local pedindo esmolas para aqueles que entravam. E quando eles viram Pedro e João, a mesma prática foi aplicada naquele dia. Ele estende as mãos, olha para Pedro e João, esperando receber uma esmola, esperando receber uma ajuda. E é interessante que, diferente dos pregadores de hoje que dizem, não olhe para mim, Pedro ele vai na contramão e ele diz, olhe para nós. A igreja de Cristo precisa ser uma referência. Eu preciso ser uma referência. Você que está me ouvindo precisa ser uma referência. Você já recebeu uma chamada de Jesus. Você já foi escolhido por Jesus. Você já recebeu o Espírito Santo e você já recebeu a capacidade dele. Se você tem todas essas dádivas, se você já recebeu todos esses privilégios, você deve ser uma testemunha. Você deve ser um exemplo, você deve ser alguém cujos olhos devem estar direcionados. E aquele coxo, ele olha para Pedro e João, esperando receber alguma coisa de João e de Pedro. Então Pedro diz assim: Olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. A segunda coisa que nós precisamos aprender: Jesus não disse para nós que nós deveríamos buscar o Espírito Santo para sermos ricos, para termos recursos materiais ou financeiros, mas o Espírito Santo agiria dentro de nós. As capacidades que nós recebemos não são externas, elas são internas. Então, Pedro ele é bem enfático, ele é bem claro em dizer: olha, as minhas capacidades que eu possuo não são externas e não são materiais. Eu não tenho uma esmola para o seu dia, mas eu tenho algo para a sua vida. Então Pedro diz: o que eu tenho, isso eu lhe dou. Observa que Jesus tinha dito para eles no capítulo 1 que eles iriam receber poder do Espírito Santo que viria do alto. Em Atos 2 nós vimos que eles receberam poder. E a grande pergunta é: o que Pedro tinha para oferecer para aquele coxo? Automaticamente a resposta é: ele tinha poder de Deus. Ele tinha o poder do Espírito Santo. Ele tinha o dunamis, a habilidade, a capacidade que não vem do homem, mas a capacidade que vem de Deus.
Aqui, amados, nós devemos abrir um parêntese importante. A igreja e o ensinamento é indispensável. A academia, a teológica, a faculdade é indispensável. O estudo bíblico, o devocional, tudo é indispensável. Porém, amados, nós não conseguimos fazer o sobrenatural acontecer somente com aprendizado. É necessário uma vida regada de oração. É necessário uma vida de busca do poder de Deus e do Espírito Santo para que o sobrenatural aconteça através de nós. Então ele disse: o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Aqui eu quero te lembrar de uma promessa de Jesus no Evangelho de João. Ele diz assim: e tudo o que pedirdes em meu nome, isso lhe será concedido. E é exatamente o que Pedro lembra, é exatamente o que Pedro faz. Automaticamente, aquele coxo é curado. A admiração toma conta de todos. E todos começam a reverenciar Pedro e João. E Pedro começa a olhar para as pessoas agora e diz: olha, não se admirem de mim e nem de João, porque esse coxo andou. Porque não foi pelo nosso próprio poder que fizemos esse homem andar, mas foi no poder que há no nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram. É no nome dele que esse homem veio a andar. Seja uma igreja ativa, seja um discípulo ativo, busque o Espírito Santo, mas não guarde esse poder só para você. Libere, lance esse poder sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que estão cativos, sobre aqueles que estão perdidos. E eles serão curados, eles serão libertos e eles serão salvos pelo poder que é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feche os seus olhos, abra o seu coração. Eu quero te convidar a orar comigo nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã, Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer, porque acreditamos que o Senhor já nos tem revestido de poder, acreditamos que o Senhor já nos tem revestido de autoridade, acreditamos que o Senhor nos tem revestido de uma graça maravilhosa que não provém de nós. Nós não temos mérito algum, nós não temos poder algum, mas no teu nome, Senhor, no teu nome há poder, no teu nome há autoridade para repreender as enfermidades, para libertar os cativos, para salvar os perdidos, para resolver problemas familiares e para principalmente trabalhar no coração pecador. Senhor, que nessa manhã esse poder possa invadir as nossas vidas, que esse poder possa invadir as nossas casas, as nossas igrejas, as nossas escolas e aonde nós estivermos, que nós não venhamos nos envergonhar, que nós não venhamos temer ou muito menos fugir, mas que nós venhamos usar, ó Pai, esse poder, usar essa fé, essa certeza que nós temos no Teu nome para trabalhar em prol do Teu reino. Em o nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixe o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém para que essa pessoa também possa ser abençoada. E se você quiser, use aí a barra e o espaço dos comentários e deixe o seu comentário para abençoar a vida de alguém. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo dia.